Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Para quem não me conhece, sou Edson Rio e hoje vou mostrar para vocês todos os conceitos da criação de materiais básicos aqui dentro da Unreal. Os materiais básicos vão transformar em materiais instanciados, justamente para a gente transformar e modificar todas as características desse material em tempo real. A gente vai aprender alguns conceitos básicos e vão servir praticamente para todos os outros tipos de materiais. Bora lá pro vídeo. Depois que a gente já limpou aí, para a gente manter tudo organizado aqui dentro das nossas pastas, a gente vai clicar com o botão direito e a gente vai criar um novo material. Vou vir nessa opção de Material e eu vou digitar aqui, vamos manter as nomenclaturas da Unreal, chamando esse elemento de M, underline, base. Justamente porque eu vou mostrar para vocês que esse material vai ser a base, vai ser a raiz, vai ser o material mãe de todos os outros materiais que a gente criar. Quando a gente cria esse material, praticamente ele vem zerado para a gente der um duplo clique, a gente vai entrar no modo de edição desse material. Uma vez aqui dentro da janela de criação de materiais, eu tenho a minha paleta, que vai ter vários canais para adicionar os mapas de textura, os mapas que a gente precisa para poder gerar o nosso material. A gente também tem o nosso material sendo mostrado aqui no canto esquerdo da nossa tela, justamente como ele está ficando com essas configurações. E a gente tem os detalhes, para cada canal que a gente tem aqui, a gente tem as configurações de detalhes. Ainda a gente tem aqui uma paleta, que é a paleta de funções, que a gente pode estar adicionando a cada canal desse aqui nessa paleta principal. Ou seja, eu posso simplesmente, por exemplo, pegar esse constante vector 3 e eu vou soltar ele na cena, nada mais é do que uma constante de cor. Então eu tenho ali RGB representado 000, representa a cor preta pra gente. Se eu digitar aqui uma coordenada, ele vai alterar essa tonalidade dessa cor para mim, tá bom? Eu posso ainda simplesmente dar um clique aqui e vai abrir essa paleta de cores que vai ter também as coordenadas exatamente como eu tenho aqui, ele vai mostrar aqui para mim. Então, eu tenho essas funções que eu posso adicionar aqui dentro da nossa janela e simplesmente conectá-las pelos nós até esse canal que eu quero. Por exemplo, eu conectei aqui a minha base de cor, ou seja, o nosso diffuse, ou também a gente pode chamar isso de texture color, que é onde a gente vai adicionar a nossa textura, a nossa coloração desse material, tá bom? Então, ele já mostrou aqui pra gente que ele já modificou, então eu tenho aqui essa tonalidade. Eu tenho ainda outros canais que são necessários para criar os nossos materiais. Nem sempre eles vão ser utilizados. A gente tem aqui o Metallic, que vai deixar o nosso material mais metálico. Eu tenho o canal de especular, que nada mais é do que o canal que vai receber toda a iluminação e vai mostrar o reflexo para a gente desse material. Eu tenho o Roughness, que é o nosso canal de polimento e que vai deixar o nosso material mais polido, mais borrado. Eu tenho ainda um canal de emissão de cor, ou seja, ele vai deixar o nosso material emitindo luz. São materiais que vão ser muito úteis, principalmente para luminárias. Depois eu tenho o meu canal de normal map, ou seja, nosso bump, que vai dar o relevo para essa textura que a gente vai colocar nesse material. Eu tenho ainda um canal que ele pode ser utilizado para a gente modificar o posicionamento dessa textura no mundo, ou seja, a gente pode mover essa textura dentro aqui do nosso material. E ainda eu tenho outro canal que chama Ambient Occlusion. Esse Ambient Occlusion é justamente um mapa que vai deixar mais definido as bordas dos nossos elementos e principalmente a iluminação, ela vai incidir nesse ponto de uma forma diferente. E a gente tem aqui, mostrando pra gente, a última opção aqui de Pixel Depth Offset, que é o deslocamento da malha por pixel. Nesse caso, essa paleta mostra pra gente esses mapas, esses canais que vão aparecer. Vamos fazer a configuração simplesmente vindo nessa opção aqui de Blend Mode, a gente vai mudar, por exemplo, vamos deixar aqui em translúcido para vocês verem, já mudou aqui pra gente esses canais que são necessários para deixar o material translúcido. Então, dependendo do tipo de material que a gente vai criar, a gente vai mudar aqui a nossa paleta base de criação, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para nossa primeira opção, que é de opacidade. E a gente vai criar nossos primeiros materiais básicos aqui dentro da Unreal. Nesse primeiro momento, eu mostrei para vocês que a gente adicionou aqui uma constante de 3 vetores, ou seja, RGB, 3 vetores, para criar uma coloração a partir de 3 coordenadas. Eu posso simplesmente, então, deletar essa função e eu clicar novamente ali na minha base de cor, soltar o meu clique e ele vai perguntar para mim qual é a função que eu quero adicionar também, porque eu preciso adicionar algumas funções justamente para ele criar para mim o meu material, senão ele vai ficar um material preto ali sem nenhuma configuração. Então eu vou digitar aqui uma constante, já aparece aqui para mim, então já posso clicar, e é a mesma do que eu cliquei aqui. Aqui a gente vai ter todos, e se a gente já souber o nome e o que cada função dessa faz, a gente pode adicionar ela na nossa cena. Se não, eu simplesmente clico, arrasto e solto o clique e busco essa função por aqui também. Então, para adicionar aqui uma cor, vamos buscar uma cor aqui, na paleta de cores mesmo, bem rapidinho, só para a gente ter uma prévia do que vai estar acontecendo aqui. Então a gente já tem a nossa cor aqui e vai ser mostrado aqui também no nosso slot. Essa segunda função é a função metálica. Eu vou clicar e vou soltar aqui da nossa cena e a gente vai buscar uma constante de apenas um vetor. Por quê? Porque a gente quer dizer para um Unreal que a gente quer ou não metálico. Então ele já fala para mim qual é o valor. Em 0 vai estar 0% em metálico. Se eu digitar aqui 1, eu digo para um Unreal que 100% do meu material ele vai estar metálico. Então ele já vai aparentar para a gente um material mais metálico.
A mesma coisa, pessoal, vai acontecer aqui para o especular, para o nosso reflexo. Se eu clicar e soltar, eu também vou buscar uma constante de um vetor apenas e vou dizer para Unreal, eu quero ou não esse material reflectivo. Só que para que esse canal funcione, esse outro canal eles têm que estar desligado, porque ou o meu material é metálico ou o meu material é reflectivo. Então, ou seja, eu vou desabilitar, vou deixar aqui em 0, a função metálica, e eu vou simplesmente digitar 1 aqui em especular. Perceba, pessoal, que a gente já tem, então, nosso material ele aqui opaco, mas ele ainda não está refletindo justamente porque a gente precisa de um outro componente, que é o roughness, que ele deixa o nosso material mais polido. Como ele não tem ainda aqui, ele aparenta o nosso material mais opaco, nosso material mais borrado. Se a gente adicionar uma constante também a ele, de um vetor apenas, dizendo para o íon que se a gente quer ele polido ou não, 0 ele vai estar totalmente polido e 1 ele vai estar totalmente borrado. Então a gente fala para Unreal que a gente quer um material polido, material que reflete e um material não metálico, de cor vermelha. Então é bem simples a criação de materiais aqui dentro dessa janela de criação, justamente porque a gente entende que o que está em cada canal desse é o que vai representar aqui para a gente no nosso material, tá bom? E simplesmente depois que eu criei toda essa configuração aqui, simplesmente eu vou na opção de Save, ele vai salvar essas configurações para mim no meu material base e eu já vou poder fechar, eu vou minimizar aqui essa janela justamente para a gente ver. Então eu tenho o nosso material base criado ali na tonalidade, ele percebe que ele tem um reflexo ali também e ele está totalmente polido. Então é a mesma configuração que a gente tem aqui. No entanto, pessoal, vamos supor que a gente queira aplicar esse material a essa mesa de centro. Eu posso simplesmente segurar o clique e soltar, ou, como eu já tinha mostrado para vocês, vir aqui nas configurações, nos detalhes desse objeto que a gente tem na cena, e simplesmente clicar aqui nessa setinha para que esse material que está aqui na nossa janela de conteúdo venha até aqui a esse elemento. Mas perceba que ele demora um pouco para processar essas configurações, porque a Unreal vai entrar no modo de edição de materiais, desse material em específico, e vai fazer a leitura de tudo que a gente deixou lá dentro. Para que a gente consiga ter uma leitura desse material mais rápida, perceba que aqui até demora um pouquinho mais para ele processar, justamente porque eu estou também com a Unreal aberta e gravando as aulas, então ele vai demorar um pouquinho mais para processar essas informações aqui. Mas existe uma forma aqui dentro da Unreal que é criar instâncias desses objetos, desses materiais que a gente tem na nossa cena. Tudo que é instanciado, a Unreal faz uma leitura mais rápida aqui dentro do software. Então, para criar uma instância desse objeto, eu simplesmente clico com o botão direito e venho na criar material instanciado. E simplesmente renomeio esse material. Por padrão, a gente sempre deixa MI, material instanciado, underline base, ou seja, é o material instanciado desse material. Esse é o nosso material de origem e esse é o desmembramento desse material de origem. Então, quando eu dou um duplo clique, percebam que eu já não entro mais no editor de materiais. Eu entro agora nas configurações gerais desse material. Então, caso eu queira fazer alguma configuração, eu tenho novamente que voltar ao meu material base. Perceba, por exemplo, que eu tenho o meu material base aqui como referência para a gente dentro desse outro material instanciado. Então, quer dizer que se eu apagar se eu excluir esse elemento aqui, esse material, automaticamente esse meu material instanciado vai perder todas as suas propriedades. Ou, se eu fizer a alteração nesse material base, todos esses materiais instanciados eles vão também sofrer essas modificações. Eu vou fazer uma modificação aqui. Veja, por exemplo, eu vou deixar esse material metálico. E eu vou esperar aqui mostrar para a gente que esse material está metálico e simplesmente vou salvar. A partir desse momento, o nosso material também instanciado, ele também virou material metálico. Então perceba que todas as configurações que eu fizer nesse material raiz, nesse material base para a gente, vai acontecer as modificações lá no nosso material instanciado. Como que a gente faz para não acontecer essas configurações? Ou seja, para mim fazer as configurações no meu próprio material instanciado sem depender totalmente do meu material base. O meu material base ele vai servir para criar esse material instanciado, mas eu posso fazer as configurações independentes aqui no meu material instanciado. Para isso, eu tenho que ter parâmetros aqui, eu tenho que ter opções para mim conseguir fazer a modificação dentro desse material instanciado. E para isso, pessoal, a gente tem que entrar no nosso material base e transformar cada item desse em um parâmetro. Então, todas essas funções a gente vai transformar em parâmetro. Como que a gente vai fazer isso? Clicando em uma delas, clicando com o botão direito e vamos converter em parâmetros. E a gente vai dar um nome para esse parâmetro, como por exemplo aqui, como é cor, então vamos deixar aqui em color. Então a gente está dizendo para Unreal que a gente vai transformar essa a função que a gente deixou aqui em um parâmetro que a gente pode estar modificando lá na frente. E no nosso Metallic, a gente também vai clicar com o botão direito, converter em parâmetro, a gente vai dizer para Unreal que essa função agora é um parâmetro de Metallic. Vamos fazer a mesma coisa para o nosso especular, clicando com o botão direito, especular. E também a mesma coisa para o nosso roughness. Perfeito, vamos dar um clique em Save. E agora, pessoal, quando a gente abre o nosso material instanciado, ele já abre para a gente com todas as configurações de parâmetros. Então, esse parâmetro de color que a gente deixou, de metallic, de roughness, de especular, basta a gente ligar esses parâmetros que a gente vai estar podendo modificar sem a modificação no nosso material base. Então, a gente vai deixar, não vai deixar esse material metallic, a gente vai deixar o roughness aqui, vamos deixar em 0.3 e o nosso especular em 1 mesmo.
Então, a gente tem o nosso material base, perceba que ele está ali. Se a gente fizer alguma configuração, ele ainda vai estar aqui, mas a gente pode, então, trabalhar independentemente nas configurações desse material aqui. Então, simplesmente, a gente pode fechar e agora sim a gente pode aplicar a esse elemento, a esse objeto que a gente tem na cena. Então, esse objeto agora ele ficou com essa tonalidade e a partir do momento que a gente faz alguma alteração, já vai acontecer em tempo real ali dentro da nossa Unreal, sem precisar que a Unreal faça todo o cálculo, todo o processo dentro lá do menu de criação de materiais, tá bom? Então, eu posso estar fazendo todas essas configurações e vai acontecer para mim ali em tempo real.